Olá, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo agora à nossa reta final para a gente poder acertar os últimos pontos necessários para a nossa prova agora de domingo. Galera, a gente vai falar de processo penal, vai tratar dos temas mais importantes, algumas dicas aqui que possam ser úteis nesse final, pegando tudo aquilo que a gente falou ao longo das horas que a gente trabalhou até agora. Olha só, eu tinha comentado quando eu fiz uma degustação com vocês lá no início, quando eu queria mostrar o trabalho, mostrar como era aqui o projeto do Master, do Descomplica, e aí eu mostrei para vocês um pouco da prisão domiciliar. Eu estou preocupado com essa prisão domiciliar e quero falar dela nessa reta final, porque ela é de uma alteração muito recente, agora de 2016. Os códigos do início do ano já estão desatualizados, mesmo tendo sido elaborados até fevereiro, que foi quando teve o fechamento da edição em fevereiro de 2016, a maioria dos códigos. Eles já estão desatualizados porque tem uma lei de março que modificou a prisão domiciliar. Então, olha só, a primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês é que quando a gente fala em prisão, e prisão cai todo ano, todo exame, 3 vezes por ano tem prisão. Você tem a prisão com pena e a prisão sem pena. A prisão com pena é aquela que decorre de uma condenação definitiva, decorre de uma decisão penal com o que a gente chama de trânsito em julgado, ou seja, aquela que não tem mais como ser rebatida, como ser enfrentada, é aquela decisão que se tornou definitiva, que é final, que não cabe mais discussão. Essa prisão com pena, ela não costuma ser cobrada na prova da OAB. O que a OAB geralmente cobra é a prisão sem pena, e ela é exatamente o contrário da com pena. A prisão sem pena é aquela que não decorre dessa decisão definitiva. Ela não decorre dessa decisão condenatória com trânsito em julgado, não. Ela é uma prisão que ocorre antes mesmo da condenação ser definitiva, às vezes antes mesmo até da condenação, às vezes antes mesmo até do que um processo, durante uma fase de inquérito. E por isso ela é chamada de prisão processual, prisão provisória ou prisão cautelar. Processual, provisória, cautelar, você escolhe o nome que você quiser usar. É a mesma coisa. É aquela prisão que ainda não é definitiva. E aí ela pode ser de 4 formas. Dessas 4 formas, uma delas não depende de ordem judicial, sem ordem de juiz. As outras 3 dependem. Então, são com ordem judicial. A prisão que não depende de ordem de juiz, que pode ser feita mesmo que um juiz não autorize, o juiz não precisa nem tocar no assunto, é a prisão em flagrante. Prisão em flagrante. Ela é feita independente do conhecimento de um juiz. Agora, com ordem judicial, você tem 3. Você tem a temporária, a preventiva e a domiciliar. Então é exatamente isso. Se alguém te perguntar como é que funcionam as prisões, você vai falar, tem prisão de alguém que já foi condenado em definitivo e prisão de alguém que ainda não foi condenado em definitivo. É essa que cai na OAB. E a prisão desse cara não condenado em definitivo é chamada de processual, provisória ou cautelar. Ela pode ser sem ordem judicial ou com ordem judicial. Sem ordem judicial é prisão em flagrante, com ordem judicial é a temporária, a preventiva e a domiciliar. Então essas 4 prisões aqui são as prisões processuais, provisórias ou cautelares. Qual tem mais chance de aparecer na sua prova de domingo? A domiciliar. Por quê? Porque ela foi alterada pela Lei 13.257 de 2016, que é exatamente a lei que eu te disse que entrou em vigor em março de 2016, após o fechamento das edições dos códigos. Agora, o ponto que é importante aqui é que esse aspecto, essa alteração, essa modificação legislativa, ela veio antes do seu edital, que é de 6 de junho. Então ela pode exatamente aparecer na sua prova de domingo. Tá legal? O que a gente tem que saber sobre a domiciliar? A gente tem que saber basicamente o seguinte: a prisão domiciliar, ela é uma prisão que é cumprida em casa, você fica em casa, tá legal? Agora, para que isso aconteça, é necessário que você atenda a algum dos requisitos dos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal. Prisão
domiciliar. Ela está prevista exatamente nesses artigos 317, 318 do Código de Processo Penal. Tá legal? Veja, a prisão domiciliar, diz o 317, que ela será cumprida na sua residência ou domicílio. E o 318 vai trazer as hipóteses em que ela será cabível. Você tinha 1, 2, 3, 4 hipóteses antes da edição dessa lei. O que essa lei fez? Ela modificou o inciso 4º, ela inseriu o inciso 5º e ela inseriu o inciso 6º. É isso que foi modificado pela lei. Então, olha só, para você ter direito hoje a uma prisão domiciliar, o que é necessário? O que você precisa? Bom, você tem que ser maior de 80 anos. Essa é a primeira possibilidade. Se você é uma pessoa maior de 80, você automaticamente já tem direito a ficar preso antes da condenação na sua residência ou domicílio. E aí você fala assim, Léo, o cara maior de 80 é o quê? Aquele que tem 81, 82, 85? Não. Maior de 80, veja, é a partir do primeiro instante do dia do aniversário de 80 anos. Se eu faço 80 anos amanhã, então quando hoje chegar a 0 hora, ou seja, quando começar o dia de amanhã, eu automaticamente sou maior de 80. Tá legal? E aí já tem direito a ficar preso em casa. Segunda hipótese, quando o sujeito for extremamente debilitado, por motivo de doença grave. Se a pessoa for extremamente debilitada por motivo de doença grave, ela também tem direito a ficar presa em casa. Veja, eu não estou dizendo que você tem uma doença grave, isso não é suficiente. Você tem que ter uma doença grave por conta dessa doença estar extremamente debilitado. Aí sim você vai ter o direito. Tá legal? Perfeito, então. O que mais? O inciso 3º fala que você é imprescindível aos cuidados especiais de... E aí tem duas opções. Primeiro, pessoa menor de 6 anos. Segunda, pessoa com deficiência. Olha só, eu nunca disse que você tem que ter filho menor de 6 anos ou filho com deficiência. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que você tem que ser imprescindível aos cuidados especiais de uma pessoa assim, sendo ou não seu filho. Tá? Agora, seguindo a regra do maior de 80, que é a partir do primeiro instante do dia do aniversário de 80, quem será o menor de 6? Menor de 6 será até, é o contrário, né? Até o último instante da véspera do aniversário de 6 anos. Percebeu? Olha só, ele é menor de 6. Então é até o último instante da véspera do aniversário. Por quê? Porque a partir do primeiro instante do dia, ele se torna maior. É o mesmo raciocínio do 80. Maior de 80, primeiro instante do dia do aniversário. Menor de 6, último instante da véspera do aniversário. Tá legal? Essa deficiência, a lei não especificou se era física ou mental, então você interpreta que podem ser as duas. Mas na prova da OAB, ele só vai até deficiência, até porque se não está escrito físico ou mental, ele não pode cobrar o que não está na lei numa prova objetiva. Até aqui, tudo igual. Aí o que acontecia aqui no inciso 4º? O inciso 4º falava assim, ó, se ela for gestante, aí ele colocava, essa gravidez é normal ou de risco? Porque se a gravidez for normal, é somente a partir do 7º mês. Se ela for de risco, é a qualquer tempo. É isso que está escrito por lá no teu código. Mas eu não vou botar isso por quê? Porque foi exatamente isso que mudou. A Lei 13.257 de 2016, que não tem nada a ver com penal, é a lei da primeira infância, mas teve um reflexo na área penal e processual penal. Essa lei falou o seguinte, olha,
Eu vou dar direito à prisão domiciliar à gestante sem me preocupar se a gravidez é normal a partir do 7º mês, de risco a qualquer tempo. Eu não quero nem saber. Se ela for gestante, ela tem direito e acabou. Primeira mudança. Basta ser gestante. Tá legal? Basta ser gestante. Cuidado que no teu código não está escrito isso. Teu código vai colocar aquelas restrições do mês da gravidez ser normal ou ser de risco. O inciso 5º vai falar pra gente mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Veja, é o mesmo raciocínio. 12 anos de idade incompletos é igual 6 anos de idade incompletos. É até o último instante da véspera do aniversário de 12 anos. Até o último instante da véspera do aniversário de 12 anos. E por último, o homem. Homem, mesma coisa. Com filho de até 12 anos de idade incompletos. Mas cuidado, porque no homem tem uma particularidade. Ele tem que ser o único responsável pela criança. Então, desde que seja o único responsável pela criança. Pronto, agora sim. Isso é a prisão domiciliar em 2016, a partir de março. E isso aqui é o que provavelmente vai estar na tua prova domingo, porque é exatamente o que foi modificado pela nossa lei 13.257 de 2016, tá legal? Alguma pergunta sobre o pessoal da prisão domiciliar? Alguém mandou alguma coisa? Por enquanto não, o pessoal só está pedindo para poder tirar o print da tela aí. Tirar o? O print da tela para você dar espaço para eles verem. Ah, peraí, deixa eu sair então, vai lá, dá um print aí maneiro, deixa isso salvo no seu caderno, printa essa tela e leva isso para tua prova, escrito no corpo, tô brincando, faz isso não. Tá legal? É apenas um print para isso ficar guardado, vai para tua cabeça, não pode escrever no corpo não. Não sendo cola eletrônica, não é crime. Que o crime é só a cola eletrônica, do 311A do Código Penal. Se a cola for de papel, você perde a prova, mas não pratica crime. Então vamos lá. Conseguiu dar o print? O pessoal já foi? Posso apagar? Tranquilo? Todo mundo pegou, né? Então, vamos mandar isso embora. Galera, vamos continuar conversando, continuar batendo um papo. A prova da OAB, já que a gente está falando de prisão, ela tem o hábito de cobrar os aspectos da prisão em flagrante que acabam se repetindo. Veja, repare que se eu falar da prisão em flagrante, eu ainda estou falando de prisão processual, provisória ou cautelar, né? Eu disse a você que tem o flagrante, a temporária, a preventiva e a domiciliar. Eu falei da domiciliar. Agora eu quero bater um papo muito rápido sobre o flagrante, mas bem rápido mesmo. Por quê? Porque o flagrante é muito grande, são muitas coisas para conversar. Mas o que vale a pena dizer, porque já foi cobrado pelo menos umas 2 vezes que eu me lembre, é o seguinte. Dentro do flagrante, você tem as hipóteses legais de flagrante. Hipóteses legais de flagrante. Tá legal? E as hipóteses legais estão no 302. 302 do Código de Processo Penal. O flagrante hoje, ele pode acontecer no 302, inciso 1º, inciso 2º, 3º e 4º. São as 4 hipóteses que eu tenho hoje de prisão em flagrante, tá? Que hipóteses seriam essas exatamente? Olha, de acordo com o 302, considera-se em flagrante delito, inciso 1º, quem está cometendo a infração penal. Ou seja, quando a pessoa se depara contigo, você naquele momento está cometendo a infração penal. Exemplo, a polícia chega, você está com a faca na mão matando a vítima, dando uma facada, 2, 3, 4, você está esfaqueando a vítima, naquela hora ela olha para você, ela está cometendo a infração no momento exato em que você chega. Tá bom?
É a primeira hipótese de flagrante. Se foi pego no flagra, está sendo preso em flagrante. A hipótese 2, repara que o flagrante, ó, conforme eu passar, ele é um relógio, tá legal? É um relógio. Conforme eu passar de uma hipótese para outra, o tempo está passando. Do inciso 1º até o inciso 4º, o relógio está correndo. Olha o inciso 2º como passou um pouquinho de tempo. Você não está mais cometendo a infração penal, mas você acaba de cometê-la. Acaba de cometê-la. Ou seja, mesmo exemplo, a polícia chegou no ambiente, ingressou no ambiente, você não está mais esfaqueando a vítima, não. Mas você acabou de matar. A vítima está no chão, tem sangue por todo lado, você está com a faca na mão, o sangue está pingando, você está recuperando fôlego. Aí você olha para a polícia, tá lá, faca na mão, sangue pingando, sangue no chão, vítima morta e você parado com aquela cara de bobo. Você não está mais cometendo a infração, mas você acaba de cometê-la. Vai ser pego no flagra também. É flagrante. É mais uma hipótese em que você pode ser preso em flagrante. Tá legal? Aí vem a hipótese 3. Veja, você foi perseguido logo após pela autoridade, ou seja, pelo delegado de polícia, pelo ofendido, pela vítima, própria vítima do crime, ou por qualquer pessoa, alguém que estivesse passando pelas ruas, ou por qualquer pessoa. Ué, Léo, como assim qualquer pessoa, uma pessoa que não tem nada a ver com a história pode prender em flagrante? Pode, porque eu faço um parênteses para você aqui no canto, para te mostrar o que está escrito, não mais no 302, mas no 301 do CPP, que diz o seguinte: qualquer do povo poderá e a autoridade policial e seus agentes deverão prender quem quer que se encontre em situação de flagrante delito. Ou seja, qualquer do povo poderá e a autoridade policial e seus agentes deverão. Isso significa que eu tenho dois flagrantes. Eu tenho flagrante obrigatório e eu tenho flagrante facultativo. São os dois. Flagrante obrigatório e flagrante facultativo. O flagrante obrigatório, como o próprio nome diz, ele é um dever, é uma obrigação. Se você se depara com alguma dessas hipóteses, você tem que prender, não é uma questão de escolha. Ao contrário desse outro nome aqui, ó, flagrante facultativo. É uma faculdade, é uma possibilidade, é uma escolha, não é mais um dever. É um direito, você prende se quiser. Se tiver afim, você prende. Se não tiver, você vira as costas e vai embora. Ué, Léo, isso é possível? É. O flagrante obrigatório é o da polícia. A autoridade policial e seus agentes. A polícia está obrigada a prender quando se depara com alguma das situações de flagrante. E aí você pode ficar com uma dúvida assim: ah, Léo, só de serviço, na folga também? É a velha dúvida se você é agente garantidor full time, 24 horas por dia ou somente quando está trabalhando. Essa dúvida não tem uma resposta para a prova objetiva. Não tem uma resposta para a prova objetiva. Tem duas correntes, então isso não pode ser perguntado a você. Fica tranquilo em relação a isso. Vamos ser objetivos aqui. O importante é que a polícia está obrigada a prender quando se deparar com uma hipótese dessas. Agora, qualquer pessoa do povo, qualquer pessoa comum, não está obrigada, mas se quiser pode prender. Qualquer do povo. Ou seja, uma pessoa que não tem nada a ver com a polícia, se deparar com uma situação de flagrante e tiver disposição, pode prender. Fica à vontade. É perigoso, mas pode. Por isso que eu disse, foi perseguido pela autoridade, que estaria obrigada a perseguir, pela própria vítima, a própria vítima vai atrás, ou qualquer pessoa que não tem nada a ver com a história, mas decidiu ir atrás, problema nenhum. Foi perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser ele autor da infração penal. Que faça presumir ser ele autor da infração penal. Tá legal? E aí, veja, por último, tem aquele que foi encontrado, olha o relógio mais uma vez passando, foi encontrado logo depois de posse de instrumentos, armas, objetos ou papéis
que façam presumir ser ele autor da infração penal. Pronto. Só isso. Que façam presumir ser ele autor da infração penal. Veja, esse logo após não tem um tempo marcado no relógio, assim como esse logo depois também não tem um tempo marcado no relógio. Para o STF, os dois dizem a mesma coisa, tempo razoável e elástico, tanto logo após quanto logo depois. Mas você tem que ter bom senso. Perseguido logo após tem que ser rápido, porque como é que você vai perseguir alguém se não for rápido? Veja, estava cometendo a infração, tinha acabado de cometê-la, acabou de cometer e fugiu. E aí você foi atrás. Para você ir atrás, você ainda tem que ter uma visibilidade, pelo menos, do sujeito. Ele tem que estar numa relação bem próxima. Acabou de virar a esquina, você vai perseguir. Percebeu? Tem que ser algo muito rápido. O logo depois já demanda um pouco mais de tempo. Veja, talvez 1, 2, 3 horas, não mais do que isso. 3 horas e pouco já está no limite para o STF. São algumas horas. Você não perseguiu ninguém aqui. Mas aí você chegou na polícia e falou, acabei de ser assaltado, há quanto tempo tem isso? Só tem 1 hora. Ah, entra na viatura aqui, vamos dar uma volta. Aí você dá uma volta e olha lá o sujeito ali, olha ele ali. Aí você aborda ele, tá ele lá com a sua carteira no bolso, armado, com o recibo de depósito que estava na sua carteira, agora está com ele. Poxa, aqui ó, foi encontrado logo depois. São as 4 hipóteses de flagrante. Qual é a relação disso com a prova da OAB? Por 2 vezes, em exames não tão distantes, exames relativamente recentes, a OAB perguntou qual o nome que a doutrina dá para a primeira, para a segunda, para a terceira e para a 4ª hipótese de flagrante, porque elas ganham nome. E aí o inciso primeiro, é chamado de flagrante próprio ou real. E curioso é que o inciso segundo ganha o mesmo nome, flagrante próprio ou real. Então, se ele perguntar assim, olha, o sujeito estava em flagrante próprio ou real, o que significa isso? Você não sei. Ou ele estava cometendo a infração ou tinha acabado de cometer, quando foi detido em flagrante. Agora, o inciso terceiro já é chamado de flagrante impróprio ou quase flagrante. E o inciso quarto é chamado de flagrante ficto ou presumido. Vou sair da frente para você dar o print enquanto eu falo, mas basicamente é o seguinte, o que é importante aqui nessa história? O importante é que, por exemplo, a última prova da OAB que cobrou isso, ela colocou assim, considera-se flagrante impróprio quem? 2 pontos. E aí você tinha que marcar as opções, você tinha que escolher uma opção. Veja, considera-se flagrante impróprio. Ele queria saber o inciso terceiro. Aí você tinha que marcar aquele que é perseguido logo após pela autoridade, ofendido, qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser ele autor da infração penal. Então, vale a pena conhecer os nomes em vermelho que eu botei ali. Não é o mais interessante do flagrante, tem coisas muito mais interessantes para você estudar ali, mas foi o que a OAB quis cobrar, foi o que ela escolheu cobrar de você. Tá legal? Tem pergunta, né? A Flávia está perguntando se configura flagrante o suspeito encontrado após 48 horas. Flávia, olha só, a pergunta da Flávia, eu repetindo aqui, ela perguntou se configura flagrante o sujeito que é encontrado após 48 horas. Flávia, veja, não é o inciso primeiro, não está cometendo infração, não é o segundo, porque não acaba de cometê-la, ele não foi perseguido logo após. O que poderia talvez ser? A 4ª hipótese, é o que poderia teoricamente ser, porque ele foi encontrado 48 horas depois. Mas olha só, será que 48 horas depois ainda são chamados de logo após? Ainda podem ser chamados de um tempo razoável e elástico? Um tempo ainda bom senso? Veja, eu disse a você agora, a questão de 5 minutos, que a gente vai considerar o logo após, no máximo 2, 3 horas e pouquinho, não mais do que isso. Para a jurisprudência, se o roubo acontece sábado à noite e o sujeito é encontrado domingo de manhã, já não tem mais flagrante. Não tem mais flagrante. Percebeu? Então já não é logo após. Se 3, 4 horas é o limite, 48 é muito tempo. Aí muita gente fala assim, pô, Léo, mas isso é um absurdo, porque então o sujeito vai ficar impune. Veja, isso aqui não é para punir. Para punir é depois que ele está condenado. Isso aqui é uma prisão processual, provisória, cautelar, é aquela prisão antes da condenação. É só para resguardar alguma coisa. Não é para punir ninguém. É claro que abate o tempo que você fica preso sem estar condenado de uma prisão definitiva. Mas isso não é para punir. Então não é que ele não será punido. Ele vai ser punido quando condenado. Ele só não vai poder ser preso em flagrante. Você vai ter que pensar numa outra hipótese, a preventiva, a temporária, dependendo do crime. Tranquilo? Mais alguma?
Eles estão perguntando, no caso, se foi ininterrupto. Ficou essa dúvida. Olha só, tá, ininterrupto é diferente. O que acontece aqui? Se você encontra a pessoa 48 horas depois, não tem flagrante, porque não é logo depois. Mas se você começa a perseguir e a perseguição não cessa, ela é ininterrupta, aí pode durar o tempo que for. Você não pode demorar para começar a perseguição, nem encontrar a pessoa mais do que 2, 3 horas e meia depois. Agora, se você inicia a perseguição de imediato e a perseguição ela continua ininterruptamente, pode durar 24, 48 horas, o tempo que durar a perseguição. Mas aí, repito, não é encontrar a pessoa 48 horas depois, é persegui-la por todo esse período. Ah, não, mas eu não vou conseguir perseguir alguém 48 horas, eu tenho que dormir. Veja, você começa a perseguir, aí você vai chegar uma hora que você vai terminar o combustível do teu carro, você vai estar cansado, uma outra viatura entra, a tua sai. Depois entra uma terceira, sai essa segunda. Depois volta você, sai essa, ou seja, é ininterrupto. Pode não ser a mesma pessoa, mas é ininterrupto. Sendo ininterrupto, não tem problema. Outra coisa, infrações permanentes também pode ser preso em flagrante a qualquer tempo. O que é uma infração permanente? Aquela que a consumação não é um ponto, a consumação é um período. Por exemplo, extorsão mediante sequestro. Eu te sequestro, artigo 159 do Código Penal, para obter uma vantagem monetária como preço do resgate. Todo esse período que você tiver sequestrado até o dia que eu te liberar do cativeiro, o crime está consumando. Então, a qualquer tempo, você está cometendo a infração penal. O flagrante pode se dar a qualquer momento. Mesma coisa, tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito. Você está com a mochilinha com a droga. Enquanto você está com a mochilinha, você está cometendo a infração penal. A infração é permanente, ela se prolonga, se protrai no tempo. Foi, pessoal? Tranquilo? Foi. Beleza. Galera, olha só. Outro detalhe para a gente poder encerrar, para não ficar falando muito tempo sobre prisão. Tem outro ponto aqui que é importante, que é o seguinte. Existe um flagrante chamado de esperado e outro chamado de preparado ou provocado. Existem outros, tem o forjado, tem o postergado, diferido ou retardado, mas esses são os que me interessam agora por conta do entendimento do STJ. Olha só, flagrante esperado é aquele que você fica esperando o crime acontecer. Você não vai interferir em nada. Por exemplo, eu fiquei sabendo, isso é caso verídico, que tem um pessoal, agora próximo das Olimpíadas, que está roubando cordão direto na Zona Sul, de turista, e aí revende, repassa, recepta, etc. O que a gente fez? Ainda não conseguimos, mas estamos trabalhando nisso. A gente vai para a praia, a gente bota a roupa de banho, fica lá bebendo um negócio, uma Coca-Cola, comendo um queijo, e fica na praia tranquilo. Pega uma onda, sai, vai para a areia, dá uma corridinha, o outro colega está na areia, o outro colega está no calçadão, o outro está no outro quarteirão, e a gente está com o telefone, está ali. Veja, a gente não está interferindo em nada, a gente está esperando o crime acontecer. No momento em que acontecer, você fala, opa, aconteceu. Polícia, aí vem todo mundo, sai o cara do calçadão, sai a gente, sai o outro e prende o sujeito. Veja, você ficou esperando acontecer o crime. Tranquilo, esse flagrante é totalmente legal, porque você não interferiu em nada, a sua conduta, ela é totalmente o quê? Passiva, você só espera. Diferente do flagrante preparado ou provocado, em que a sua conduta é ativa. O que seria uma conduta ativa? Eu não fico esperando você praticar o crime. Eu te incentivo, eu te estimulo. Eu vou até você, por exemplo, e falo assim, pô, olha só, eu tô com esse telefone celular aqui, que custa, sei lá, 5 mil reais, um iPhone, sei lá o quê, 6S. Eu tô com esse telefone celular, pô, tô te vendendo baratinho, ele é seminovo, tá? Eu te vendo a 100 reais, tá afim? Vai sem caixa, vai sem carregador e vai sem fone de ouvido, só vai o aparelho, é seminovo. Tá afim? Tá afim? Mas tem que ser rápido, quer ou não quer? O que eu tô fazendo? Eu tô te vendendo produto de crime, é óbvio. Receptação, que é o que você vai praticar, né? Receptação, tô te vendendo um produto de crime. Eu roubei e tô te vendendo. Veja, eu fui até você, eu te provoquei, eu te incentivei, eu te instiguei, você, tá bom, eu compro. Quando você mete a mão e compra, eu falo, ah, tá preso por receptação. Percebeu como é que agora eu joguei
a isca para você? Agora eu agi ativamente. Isso, por mais que a doutrina critique, por mais que Eugênio Pacelli, um doutrinador importante do processo penal, fale que deveria ser válido, afinal o cara teve livre-arbítrio, nos Estados Unidos é válido. Nos Estados Unidos as pessoas fazem isso que eu contei, começam a vender aparelho receptado, aparelho roubado, etc., para o consumidor comprar, ser preso e desestimular aquela compra. Ou seja, nos Estados Unidos eles fazem isso todo dia, mas no Brasil isso é ilegal. Ilegal. Por quê? Porque você tem a súmula 145 do STF, que diz que não há crime quando a preparação do flagrante torna impossível a sua consumação. Vai consumar nunca esse crime, já está tudo preparado, tudo montado, ele não vai conseguir consumar nunca. Quando ele for comprar, ele vai ser preso automaticamente. Isso é ilegal. Léo, isso aqui não é tão novo, isso é antigo. Sim, isso é antigo. Por que isso é relevante para a sua prova? Isso é relevante para a sua prova porque existia uma discussão em relação à câmera de vigilância ou segurança patrimonial no estabelecimento. Como assim? Você tem uma farmácia e ela está cheia de câmera. Aí o que acontece? O sujeito entra, olha para um lado, para o outro, pega lá o produto, bota na calça, bota na blusa e vai embora. Você viu quando ele fez isso. Você tem câmera, você está olhando da sua sala. Ou tem uma segurança patrimonial ali. Aí o que você faz? Enquanto ele não passar pelo caixa, tudo bem, você não guarda produto na calça, na blusa, você guarda na cestinha. Mas até então, por mais que esteja na calça, na blusa, você não pode falar que tem crime ainda. Ué, Léo, por quê? Ele não pode botar na calça? Sim, mas às vezes ele é maluco, ele quer deixar na calça porque ele é louco, ele não está afim de botar na cestinha. Agora, quando ele passa pelo caixa, é diferente. Enquanto ele não passa, ele pode chegar no caixa, tirar da calça e pagar. Mas depois que ele passou pela linha dos caixas, aí, meu amigo, aí ele quis levar, ele furtou. Porque ele já passou e já foi embora. Então você via, ficava esperando ele sair. Quando ele saía do estabelecimento, você prendia ele. E aí existia uma discussão se isso era flagrante esperado, se era flagrante preparado, se era, se não era, se podia, se não podia. STJ recentemente falou o seguinte, olha, a existência por si só de câmeras de vigilância ou de segurança patrimonial, por si só, a simples existência não faz com que seja crime impossível, não faz com que seja flagrante preparado. Em outras palavras, o simples fato de ter uma câmera de segurança ou um segurança na loja, não é por isso que você não vai poder prender a pessoa em flagrante, porque vai ser flagrante preparado ou provocado. Pode muito bem ser um flagrante válido. Claro, você não vai deixar ali em cima para ele pegar. Não, mas se ele vai lá na prateleira, mete a mão e pega, veja, esperado. Percebeu? Uma coisa é deixar ali assim, como quem diz assim, furta. Não, deixar ali normal, o sujeito pegar e sair, não tem mais essa discussão. Hoje, para o STJ, isso pode ser válido, tá legal? Tem alguma pergunta do pessoal? Tem, o pessoal ficou uma dúvida sobre o flagrante, da questão seguinte, se a pessoa ela cometeu o crime e ninguém conseguir prender, e aí passa um mês e existe um mandado de prisão, sim, ele ainda vai ser preso em flagrante? Legal, olha só, você não conseguiu prender, não encaixou nenhuma daquelas hipóteses de flagrante, já não dá mais para prender em flagrante. Só que aí, o que acontece? Você vai instaurar um inquérito, começar uma investigação, dar início a uma investigação, e aí você, ao final, pode ser que você represente pela prisão preventiva, ou pode ser que o inquérito vá para o Ministério Público, o Ministério Público também peça a prisão preventiva. O que vai acontecer aqui? Vai ter um mandado de prisão, coisa que não tem no flagrante. Flagrante não tem mandado, você prende. Vai ter um mandado e você vai prender. Só que você não vai prender em flagrante, você vai prender preventivamente. Ou vai ser uma prisão temporária, dependendo do crime. Seria uma daquelas outras que a gente falou. E se o sujeito se enquadrar numa daquelas 6 hipóteses, ele ainda fica em casa, na domiciliar. Percebeu? Então ele pode ser preso, claro, mas não é mais flagrante. É uma prisão de outra modalidade. É uma daquelas outras prisões processuais provisórias ou cautelares. Foi? Galera, aqui o print vocês já deram, é só anotar esse canto aqui. E eu vou continuar falando de mais alguns detalhes aqui do lado esquerdo. Vamos lá, vamos falar de outros assuntos um pouquinho. Olha só. Importante conversar sobre a representação. O que é representação? Você sabe que os crimes podem ser de ação penal pública
ou de ação penal privada. São os dois tipos de ação penal que eu tenho, pública ou privada, tá legal? A ação penal pública é aquela que o autor, ou seja, a pessoa que processa, a pessoa que dá início a tudo, que vai até você, vai atrás de você, é o Ministério Público. Na ação penal privada, quem vai te processar é a própria vítima, não é o Ministério Público, é a própria vítima, através, claro, de um advogado. E essa vítima, ela ganha o nome de querelante. Então, qual é a diferença do Ministério Público para o querelante? É que o Ministério Público é autor de crimes de ação penal pública, é autor de processos relativos a crimes de ação penal pública. O querelante, a vítima, é autor de processos relativos a crimes de ação penal privada. Agora, quando o Ministério Público ou o querelante iniciam aquele processo, eles têm que apresentar uma petição inicial, que eles protocolizam, eles dão entrada. E essa petição inicial também tem nomes distintos. Por exemplo, no caso do Ministério Público, na ação penal pública, essa petição inicial é chamada de denúncia. O MP oferece uma denúncia. Na ação penal privada, o querelante oferece uma queixa-crime, ou simplesmente queixa. Até aqui não tem mistério. A questão é que a ação penal pública ela pode ser de 3 espécies. A privada não. A privada tem suas ramificações, mas é o querelante oferecendo queixa. A pública tem 3 espécies. Ela pode ser uma ação penal pública incondicionada. Ela pode ser uma ação penal pública condicionada à representação. Ou ela pode ser uma ação penal pública condicionada à requisição. São os 3 tipos de ação penal pública que eu tenho. Veja, o que eu quero que você entenda, que muita gente passa batido por isso, é fácil, mas muita gente passa batido, é que nos 3 casos ela ainda é pública. Então eu ainda tenho o MP oferecendo denúncia. Nos 3 casos é o Ministério Público que vai processar a pessoa através daquela petição inicial chamada denúncia. Isso não vai mudar porque a ação ainda está pública. O que vai variar aqui é que quando ela é incondicionada, o MP oferece essa denúncia, o MP oferece a denúncia sem depender de nada. Ele vai lá e oferece e acabou. Na ação penal pública, que a gente chama de condicionada à representação, de novo, o MP vai lá e oferece essa denúncia, porque é pública. Então, o MP oferece a denúncia. Mas agora, ele precisa antes receber o que a gente chama de representação, que é uma autorização da vítima. O MP oferece a denúncia após a representação, que você vai ler como autorização da vítima. E aqui na condicionada requisição, o MP também oferece a denúncia, porque ela é pública, mas olha o que ele precisa antes. Após se aqui era representação, aqui é requisição. Léo, qual é a diferença de representação para requisição? Ambos os casos eu estou falando de uma autorização. A diferença é que na representação é uma autorização da vítima. Na requisição é uma autorização do ministro da Justiça. É somente para crimes contra a honra do presidente, tá? Que vai ter condicionada a representação. Aí, o que acontece? A questão aqui é a seguinte: você confunde na prova a ação penal privada com a ação penal pública condicionada à representação. Isso acontece toda hora. A ação penal privada com a ação penal pública condicionada à representação. Por quê? Porque você vê a vítima nos dois. Mas não confunda. Na ação penal privada, você, vítima, processa. Na ação penal pública condicionada à representação, você, vítima, autoriza o Ministério Público a processar. Percebeu?
Essa é a diferença. Na ação penal privada você processa, na ação penal pública condicionada à representação você autoriza o Ministério Público a processar. E aí as provas fazem algumas perguntas sobre essa representação. Como é que funciona essa autorização? É só você chegar e falar, vai lá, tem alguma regra específica, não tem? Como é que funciona esse negócio? E aí a gente precisa entender a representação, que é cobrada toda hora em prova da OAB. Eu vou deixar você dar o print aqui em 5 segundos, porque eu preciso apagar esse quadro para te mostrar a representação, tá legal? Então vai lá, dá um print, deixa isso salvo, anota isso, pronto, e vamos em frente. Olha só. O que eu tenho que te mostrar sobre a representação, o que eu preciso te mostrar, é que a representação tem algumas características importantes. A mais importante delas é o prazo. Tá legal? Olha só, cuidado com isso, pelo amor de Deus. A representação tem um prazo de 6 meses. 6 meses. Prazo de 6 meses. Você tem 6 meses para autorizar o Ministério Público a agir. Se você não autorizar em 6 meses, já era. Ele não pode mais processar o autor do fato. Por quê? Porque vai operar o que a gente chama de decadência. Só que a pergunta de prova que cai toda hora é a seguinte. Esse prazo de 6 meses começa a contar a partir de quando? Do crime ou da descoberta da autoria? É da descoberta da autoria. Não é do dia em que o crime aconteceu, é do dia em que você descobre quem foi que praticou o crime contra você. Veja, não é do dia seguinte, não, é do dia. Se você descobrir 10h30 da noite, aquele já é o primeiro dia dos 6 meses. Então o prazo é de 6 meses a contar da descoberta da autoria. A partir da descoberta começa a contar o prazo de 6 meses e se você não representar nesse período, você tem o que a gente chama de decadência, tá legal? Veja, você representar não obriga o Ministério Público a processar, não. Isso não é uma obrigação, é uma autorização. Ele processa se ele entender que tem que processar. Você está autorizando apenas, é o que a gente chama de eficácia objetiva da representação. Então, assim, o que é eficácia objetiva da representação? Significa dizer que se você representar, se você autorizar, você está dando a ele o aval para que ele processe. Agora, se ele vai processar ou não, é uma avaliação dele, não é você que decide. Tá legal? Veja, a representação, essa ação penal pública condicionada à representação, ela existe em vários crimes. Os mais perguntados em prova são a ameaça e o estupro. Ameaça 147 do Código Penal, estupro 213 do Código Penal. Esses crimes não é a vítima que processa. Eu não vou processar quem me ameaçou, eu não vou processar quem me estuprou. Não, não é ação penal privada, é ação penal pública condicionada à representação. Então, na ameaça e no estupro, eu autorizo o Ministério Público a processar quem me ameaçou. Eu autorizo o Ministério Público a processar quem me estuprou. Mas ele que vai avaliar se ele vai processar ou não. Eu só dou o ok para que ele possa fazer isso. Eu só preencho essa condição específica de procedibilidade da ação com o meu ok. Tá legal? Mas eu tenho que fazer isso no prazo de 6 meses a contar da descoberta da autoria. E aí uma outra pergunta que se faz é a seguinte, tá bom, eu autorizei, eu representei, posso me arrepender? Posso voltar atrás? Posso tirar essa representação que eu fiz? Posso tirar essa representação que foi formulada? É possível que eu faça isso? Veja, até posso. O nome disso é retratação. Então, admite retratação, ou seja, voltar atrás e retirar a representação. Posso fazer isso. Por exemplo, você foi lá e me ameaçou. Aí eu falei, MP, processa ele, estou autorizando. Fiz isso dentro dos 6 meses, tá? Então eu representei. Aí eu falo, não devia ter feito isso, não quero mais que o MP processe ele não. MP, eu quero voltar atrás, por favor. Eu quero retirar a representação que eu te dei. Eu quero retirar a minha autorização. Eu quero me retratar.
Admite? Admite. Sabe o que a OAB faz contigo? A OAB te derruba sempre no mesmo lugar. Admite retratação até o oferecimento da denúncia. Quando você representa, você não está autorizando o Ministério Público a denunciar? Então, se ele já denunciou, se ele já ofereceu a denúncia, já era, não tem como voltar atrás. Se ele já ofereceu, você não tem como voltar atrás. Lembra sempre assim, ó. Olha o que a gente está estudando. Representação. Não é isso que a gente está estudando? Representação. Lembra da primeira e da última letra. A primeira letra, o R, vai lembrar da retratação, ou seja, esse voltar atrás. E a última letra O vai dizer que se dá até o oferecimento da denúncia. A retratação vai até o oferecimento. Léo, não tem nenhum caso que eu possa me retratar até o recebimento? Tem, mas é só na Lei Maria da Penha. Tá legal? Tirando a Lei Maria da Penha, você se retrata até o oferecimento da denúncia. O código fala: a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Só na Maria da Penha é que você pode fazer isso até o recebimento, na forma do artigo 16 da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, em uma audiência especialmente designada perante o juiz, tá? Bom, legal. Já sabemos então que admite retratação até o oferecimento da denúncia. Agora, olha a pergunta que eu vou te fazer. Eu sou um cara indeciso, eu sou um cara confuso, eu não consigo decidir o que eu quero da minha vida. Eu fui lá e autorizei, depois eu fui lá e voltei atrás. Agora eu quero representar de novo. O que eu quero fazer? Eu quero me retratar de ter me retratado. Entendeu? Ou embolou a língua? Veja, eu representei, aí eu me retratei. Agora eu quero me retratar de ter me retratado. Em outras palavras, quero representar de novo. E a pergunta é, admite? Admite. Então, admite retratação da retratação. O que seria essa retratação da retratação? Seria o seguinte, ó. Oferecer nova representação. Eu posso oferecer uma nova representação? Posso. Desde que eu ainda esteja dentro do prazo de 6 meses. Porque esse prazo não para. Descobrir quem é o autor, está contando. Aí no meio do caminho eu me retratei. Depois eu decidi oferecer de novo. Se eu ainda estou dentro dos 6 meses, desde a data em que eu descobri quem era o autor, eu ainda posso. Mas se tiverem passado os 6 meses, aí decadência. Então admite retratação da retratação. Eu posso oferecer uma nova representação, desde que ainda esteja dentro do prazo decadencial de 6 meses a contar da descoberta da autoria. Imagina uma linha do tempo. Você tem uma linha do tempo aqui. Aqui é o dia que eu descubro quem é o autor. Eu tenho 6 meses para representar. Aí vamos supor, eu representei aqui. Posso? Posso, está dentro do prazo. Aí eu quero me retratar aqui. Já foi oferecida a denúncia? Não. Ah, então eu me retratei. Aí eu quero representar de novo aqui. Posso? Posso, ainda estou dentro dos 6 meses. Aí eu quero me retratar de novo. Já foi oferecida a denúncia? Não, então eu posso. Aí eu quero representar de novo. Posso? Posso. E assim por diante. Eu não posso mais representar quando eu passar o prazo de 6 meses. E eu não posso mais me retratar quando tiver sido oferecida a denúncia. Percebeu? Esses são os marcos que eu tenho. Agora, essa representação não precisa ser um papel timbrado, assinado, carimbado. Ela é informal, ela não exige qualquer formalidade. Representar é apenas demonstrar o seu desejo inequívoco de ver a pessoa processada. Inequívoco. Agora, não precisa ter um papel, nada assinado. Não se preocupe com isso. Ela é informal.
Tá legal? Ela é oferecida pela vítima, do crime ou por seu representante legal. Pai, mãe, por exemplo, por seu representante legal. E ela é oferecida a quem? Primeiro, quem oferece, né? A vítima ou seu representante legal. Agora, a quem oferece? É oferecida na polícia, que é o normal, ou no MP, ou perante o juiz. Geralmente é na polícia que você representa, mas você pode representar na polícia, no MP ou no juiz. Quem? Você vítima ou você representante legal da vítima. Não depende de formalidade e tem essas regras todas aqui. Perguntas? O pessoal está perguntando aqui se tem limite para se retratar. Não tem limite para se retratar. Como eu falei, enquanto eu tiver ainda numa situação que não tenha sido oferecida a denúncia, eu posso me retratar. É claro que na prática, se eu me retrato uma vez, o MP, se eu oferecer nova representação, ele vai oferecer a denúncia na mesma hora. Ele não vai ficar esperando para que eu me retrate de novo. Então, na prática, isso não vai acontecer mais de uma vez. Só que na teoria, eu posso me retratar quantas vezes eu quiser enquanto não tiver sido oferecida a denúncia. E também posso representar novamente quantas vezes eu quiser, enquanto ainda estiver dentro do prazo decadencial de 6 meses a contar da descoberta da autoria. Mais alguma ligada a esse tema? Esse tema não. Não? Tranquilo, então vamos seguir. Dá aquele print de novo para a gente poder seguir adiante. Vamos lá que a gente tem mais coisa para falar. Vamos em frente? Então vamos lá. Olha só. A Constituição, no artigo 5º, inciso 56, vai falar que são inadmissíveis as provas ilícitas. O Código de Processo Penal fala a mesma coisa, lá no artigo 157. Ele fala também que são inadmissíveis as provas ilícitas, que são aquelas que violam de alguma forma a lei, o rito. Existe uma discussão na doutrina qual é a diferença de prova ilícita para prova ilegítima, mas isso é só na doutrina, porque a lei, sendo ilícita e ilegítima, fere a lei, fere o processo, não importa, na prática dá no mesmo. Feriu qualquer aspecto, seja ele material ou seja ele processual, ela é uma prova chamada, lato sensu, de prova ilícita. E aí a questão é a seguinte: a prova ilícita, ou seja, as provas ilícitas, elas são inadmissíveis no processo. Se elas tiverem sido produzidas, elas têm que ser desentranhadas, são inadmissíveis. Tem que sair do processo se estiverem por lá. Você não pode ter uma prova que viole nem a lei nem a Constituição. Eu vou te dar o exemplo mais clássico de todos: interceptação telefônica. A interceptação telefônica tem que seguir a lei 9296 de 96. Ela tem que seguir essa lei. Se ela não seguir a lei 9296 de 96, ela é ilegal. Inclusive é crime, é punido com até 4 anos de prisão fazer uma interceptação telefônica sem autorização do juiz. Tá? A lei diz que um juiz tem que autorizar. É o que a gente chama de reserva de jurisdição. Certos temas, somente o juiz pode autorizar. Se ele não autoriza, você não pode fazer. Por exemplo, flagrante não, mas a prisão preventiva, o juiz tem que expedir um mandado. A prisão temporária, o juiz tem que expedir um mandado. Interceptação telefônica, o juiz tem que autorizar. Se não tiver autorização, não pode. Aí vamos supor que eu faço uma interceptação sem o juiz autorizar. Eu vou lá na marra mesmo, aquela lenda que existe, é lenda, tá? De que a polícia tem uma maleta que ela faz interceptação de todo mundo o tempo todo. Ela sobe no poste e faz. Isso é história, isso tinha 500 anos atrás. A questão é, isso é ilícito, é ilegal. Você não pode fazer uma interceptação sem o juiz te autorizar. Então, se eu consigo fazer essa interceptação aqui violando a lei, não sendo autorizado pelo juiz, essa prova é ilícita. Não vale, tem que sair, tem que sair. O que acontece é que às vezes, com base nessa prova ilícita, eu descubro outra coisa. Por exemplo, eu com base nessa prova ilícita, que foi essa interceptação sem autorização judicial, eu descubro que tem hoje a entrega do carregamento da droga, não sei o que, no Porto Meia-Noite, igual o filme americano. Aí eu vou lá pro Porto Meia-Noite e apreendo aquela droga toda. Veja, a droga estava lá, realmente, eu apreendi tudo bem.
Mas eu só cheguei a essa informação com base numa prova que era ilícita. Ou seja, essa minha outra situação, ela deriva diretamente de uma prova ilícita. Então ela é chamada de prova ilícita por derivação. O que é uma prova ilícita por derivação? Ela é uma prova que ela deriva da ilícita. Ou seja, a interceptação é prova ilícita. E aí, se na interceptação eu escuto alguma coisa e vou para um segundo momento, esse segundo momento também é ilícito, só que agora por derivação, porque ele decorre de algo que é errado. É o que a gente chama de teoria dos frutos da árvore venenosa, ou Fruits of the Poisonous Tree, que vem do direito americano. O que seria isso? Se a árvore está envenenada, meu amigo, não pode sair fruto bom para comer. Não pode. A árvore envenenada é a interceptação sem autorização. E a droga apreendida com base naquela interceptação são os frutos. Tá legal? Também são inadmissíveis. Então, por favor, provas ilícitas e provas ilícitas por derivação são inadmissíveis. Só tem duas exceções, tá? Duas exceções em que você vai poder usar. Primeira, quando não houver nexo de causalidade. Como assim, Léo? Quando não tiver relação. Eu tenho uma prova ilícita realmente, mas ela não me trouxe nada de relevante, ela não disse nada de importante, então tranquilo, não vai anular o processo. O fato de ter uma prova ilícita não significa, oh meu Deus, destruiu o processo. Ela não trouxe nada, eu fiz interceptação sem autorização, mas o cara só falou que ia jogar bola, que ia comer no restaurante, ou seja, não teve nada de útil, então não tem nexo, não tem relação, isso não anula o processo. Segunda hipótese, quando houver fonte independente que leve ao mesmo resultado. Como assim, Léo? Fonte independente que leve ao mesmo resultado. O que é uma fonte independente que leva ao mesmo resultado? Olha só, eu disse que a interceptação me levou à droga. Não posso. Mas e se eu também tinha um disco de denúncia que falava que aquela droga ia aparecer naquele porto, naquele horário? Percebeu? Eu tenho dois caminhos. Eu tenho uma interceptação, que é ilícita, e eu tenho um disco de denúncia, que é lícito. Aí eu fui, tudo bem, porque eu ouvi na interceptação. Mas o disco de denúncia me dizia a mesma coisa. Então, se eu não tivesse, hipoteticamente, essa interceptação, eu iria pelo disco de denúncia. Eu tenho uma fonte que me leva ao mesmo lugar. É como se fosse um outro caminho que levasse ao mesmo resultado. Então, por mais que eu tenha uma prova ilícita, veja, ela não anula o processo porque eu chegaria àquele ponto por outro caminho que já existia, concretamente. Então, tudo certo. Existe uma terceira situação, que alguns vão falar que é uma terceira exceção, mas que eu não digo nem que é uma exceção. É a base de tudo. A prova ilícita sempre vale em benefício do réu. Como assim? Eu não posso usar a prova ilícita para condenar ninguém, mas eu posso usar a prova ilícita para absolver. Eu estou sendo acusado de um crime que eu não pratiquei. Veja, eu não posso ter prova ilícita, nem prova ilícita por derivação, nada disso. Mas se eu com uma prova ilícita, uma gravação que eu não podia fazer, um documento que eu não podia ter acesso, uma prova ilícita, eu mostro que eu sou inocente, que o culpado é outro, veja, ela não pode ser usada para condenar esse outro, porque é prova ilícita, mas ela serve para me absolver. Então ela sempre pode ser usada pelo princípio da proporcionalidade em benefício do réu. Para absolver, ela sempre pode, ela só não pode ser usada para condenar o verdadeiro culpado, por mais que ela traga a informação de quem é o verdadeiro culpado. Alguém perguntou alguma coisa sobre prova ilícita? Não, por enquanto não. Tem alguma pergunta relevante, que tenham refeito, que tenham reiterado, ou posso seguir? Só tem uma pergunta lá do início que... Eram duas, na verdade. Uma do Jean, que ele perguntava se a audiência de custódia cabe todas as formas de prisão em flagrante. Tá. E a Juliana, ela queria saber, no caso daquele caso que ficou na polêmica da Ana Hickman, do caso de prisão em flagrante também, que aconteceu lá do cara lá. O que acontece? A audiência de custódia, ela não cai em prova porque ela não está na lei, efetivamente. Ela é uma resolução do CNJ. Então, o Conselho Nacional de Justiça disse que quando você prende alguém em flagrante, você não fica esperando o dia da audiência. Agora você tem que levar de imediato a pessoa. Então, por exemplo, eu prendo alguém agora em flagrante, eu tenho que pegar esse cara e levar para o juiz, na hora. Por quê? Para o juiz vai falar:
Vou mantê-lo preso, e aí o nome muda para preventiva, ou vou deixar que esse cara responda em liberdade. Isso tem que acontecer. Não acontece ainda em todos os estados da federação e não é lei, por isso que não cai na tua prova. Mas só para você entender, qualquer hipótese de flagrante, próprio, real, do inciso 1º e 2º, impróprio ou quase flagrante do 3º, ficto ou presumido do 4º, é flagrante, audiência de custódia. Tá legal? Vai levar em qualquer hipótese flagrancial. Segundo, o caso da Ana Hickman é um caso muito peculiar, eu não tive acesso aos autos, eu não tenho como opinar, mas ali a discussão é se houve ou não excesso na legítima defesa. Se a pessoa da família dela que reagiu àquele stalker, né, como a gente fala, aquele agressor, aquele sujeito que estava assediando ela, se ele agiu em excesso na legítima defesa que ele praticou ou não. Se ele agiu dentro dos parâmetros da legítima defesa, que está lá no artigo 23, inciso 2º do Código Penal e também no artigo 25 do Código Penal, são 2 dispositivos, está tudo certo. Ele não pode ser preso em flagrante em hipótese alguma. Agora, se houve excesso, aí ele vai responder por um eventual excesso. Mas é uma questão muito de caso concreto, tem que avaliar. Eu não tive acesso aos autos, não sei. Tem que avaliar se ele realmente fez o que era necessário, se ele foi moderado, se ele agiu dentro de uma proporcionalidade, uma razoabilidade, ou se ele exagerou e foi lá, já que você veio assediar a Ana Hickman, agora eu vou te dar 15 tiros na cabeça. Tem que avaliar o contexto do caso concreto. Tá legal? Vou apagar aqui. Isso aqui vocês já copiaram. E olha só, outro detalhe importante que eu quero falar para vocês, e aí eu quero dizer isso, eu também falei na aula de degustação, é um segundo tema que eu falei lá e quero falar aqui também, é relevante porque tem a ver com a mudança do CPC, com o novo Código de Processo Civil. O que acontece? Você tem várias formas de citar uma pessoa. O que é citar uma pessoa? É chamar o sujeito para dentro do processo. É chamar aquele réu para que ele venha responder ao processo. O réu tem que saber que está sendo processado. E ele só fica sabendo que está sendo processado quando ele é citado, quando ele é chamado para o processo. Tá legal? E aí o que acontece? Essa citação, que é esse chamamento do réu para o processo, pode ser de várias formas. Por mandado, por carta precatória, por carta rogatória, por hora certa e por edital. São 5 hipóteses basicamente. Nas aulas você tem todas elas, mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Eu quero chamar a atenção a citação por hora certa. Por quê? Porque essa citação não é originária do processo penal, ela é originária do processo civil. E aí a gente sempre usou as regras do Código de Processo Civil para realizar a citação por hora certa. A gente, por mais que seja processualista penal, a gente usava o 227 ao 229 do Código de Processo Civil. Só que com a edição do novo CPC, a gente mudou de figura. A gente agora fala do 252 ao 254 do novo Código de Processo Civil. Então a gente mudou aqui um pouco as regras da citação por hora certa. Já que entrou em vigor o novo CPC, você tem que adequar isso ao processo penal. É um tema que é afeto a ambos, tá? Olha só, o que é importante hoje? O oficial de justiça, para te citar por hora certa, ele tem que saber onde você está, para começar. A única citação que é do sujeito que está em local incerto e não sabido é a citação por edital. Todas as outras hipóteses, ou seja, quando você souber onde o cara está, já não pode ser edital. Vai ser por mandado, precatória, rogatória ou por hora certa. Quando é que a citação é por hora certa? Quando o oficial de justiça ele faz 2 tentativas infrutíferas de citação e, além disso, ele suspeita que você está se ocultando para não ser citado. Veja, se eu for até a tua casa 2 vezes para te citar e não te achar, não é por isso que eu vou te citar por hora certa. Eu tenho que quebrar a cara 2 vezes e suspeitar que você se oculta para não ser citado. Qual é a importância disso na tua prova de domingo? É que antes do novo CPC, lá na regra do 227 especificamente, você tinha que tentar 3 vezes primeiro. Mudou de 3 para 2. Isso é um tema relevante, é um tema importante. Então repare, são 2 tentativas infrutíferas de citação. Tem que tentar 2 vezes. O oficial de justiça vai 2 vezes tentar de citar. E além disso, suspeita que o réu se oculte para não ser citado. Se eu conseguir conjugar esse binômio,
Se eu consigo conjugar o fato de que ele faz 2 tentativas infrutíferas de citação e ainda suspeita que o réu se oculta para não ser citado, aí o que ele vai fazer? Ele vai poder fazer a citação por hora certa, que consiste no quê? Ele vai, em primeira opção, comunicar alguém da família que esteja lá no local. Segunda opção, não tem ninguém da família por perto. Então comunica algum vizinho, alguma pessoa próxima, preferencialmente a família. Segunda opção, um vizinho, tá? O que você vai comunicar? Que no dia imediato você retornará para citar. Esse dia imediato que você volta vai ser o quê? A terceira vez que você vai ao local. Você já foi 2, vai ser a terceira. Na lei antiga seria a 4ª. Percebeu por que mudou? Agora vai ser a terceira. E você fala assim, ó, vou voltar no dia útil imediato, hein? Em horário X, você marca a hora. Por isso que é por hora certa. E aí quando você voltar nessa outra vez, que agora vai ser a terceira, se o cara estiver lá, é citado, normal, pessoalmente, tranquilo. Se ele não tiver, você até vai procurar saber os motivos da ausência, mas vai dar a citação como feita por hora certa. Mesmo que ele tenha se ocultado em outra comarca, outra sessão judiciária, não importa. Ah, não, ele foi para São Paulo. Problema dele. Eu disse que eu ia voltar aqui pela terceira vez, está o horário, eu voltei, ele não está, está citado, não quero nem saber. Tudo bem que você ainda tem que mandar depois um e-mail, uma carta, uma correspondência para ele para comunicar tudo isso, mas já está citado por hora certa. A importância é essa mudança aqui, isso é muito relevante. Mudou de 3 para 2, é uma mudança que vale a pena. Tá legal? Para a gente poder se aproximar aqui do encerramento, o tempo é muito curto, é realmente só uma ou outra dica para tentar te ajudar. Eu quero lembrar a você que essa denúncia, quando é oferecida, essa denúncia que a gente oferece, ou seja, o Ministério Público oferece denúncia, o querelante oferece queixa, né, se for ação pública ou ação privada, essa petição inicial que é oferecida, ela às vezes é rejeitada pelo juiz. Às vezes o juiz entende que essa petição inicial não está legal, não está legal. E aí ele rejeita, ele fala assim, olha, ela está violando aqui o artigo 395 do Código de Processo, ela viola um dos seus 3 incisos, que são 395.1, ela é manifestamente inepta. 395.2, falta aí um pressuposto processual ou uma condição da ação. Ou 395.3, falta justa causa. Ela percebendo que falta alguma coisa, aí o juiz tem que rejeitar. E aí, quando o juiz rejeita, nós temos a rejeição da petição inicial. Não é o caminho normal, né? O caminho comum não é esse. Qual é o caminho normal? O caminho normal é o Ministério Público oferecer a denúncia ou o querelante oferecer a queixa, né? Ação pública, ação privada, oferece a inicial e o juiz recebe essa inicial para poder citar. Só que às vezes o juiz não recebe quando ele verifica alguma dessas falhas, ele rejeita. E aí quando ele rejeita, isso cabe a algum tipo de recurso? Cabe, já caiu 4 vezes nos últimos exames. Qual é o recurso cabível da decisão que rejeita a petição inicial? E aí a sua resposta é, não sei. Eu não sei se isso aconteceu num procedimento de vara criminal, rito ordinário, rito sumário, ou se isso aconteceu no procedimento de juizado especial criminal, rito sumaríssimo. Porque a inicial rejeitada numa vara criminal é diferente da inicial rejeitada no juizado especial criminal. A rejeição da inicial num procedimento comum ordinário e num procedimento comum sumário, que são aqueles que são julgados em varas criminais, veja, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, é o rese. A rejeição dentro de um juizado especial criminal, o recurso cabível é apelação. É diferente. Apelação no prazo de 10 dias, recurso em sentido estrito no prazo de 5 dias. Tem diferença, então, da rejeição da inicial, onde essa rejeição acontece, qual vai ser o recurso cabível contra essa rejeição. Tá legal? E a nossa saideira é sobre o inquérito policial. Porque, olha só, o inquérito policial, ele é para investigar, ele é para levantar o que a gente chama de materialidade e o que a gente chama de autoria. É para isso que alguém instaura o inquérito, para investigar, para apurar a materialidade e a autoria, que é o quê?
a prova do crime e os indícios de quem o tenha praticado. Olha, eu tenho a prova de que o sujeito morreu e eu tenho indícios que recaem sobre fulano. É isso que eu estou fazendo quando eu investigo. Para que alguém investiga, gente? Para que o sujeito faz uma investigação? O sujeito investiga para tentar reunir elementos para que você possa processar a pessoa, oferecer aquela denúncia, se for um crime de ação penal pública, oferecer aquela queixa, se for um crime de ação penal privada. Então é para isso que você investiga, para subsidiar o titular da ação penal, Ministério Público nas ações públicas, querelante nas ações privadas, a ingressar com a ação. Mas essa investigação não é apenas o inquérito que faz. O inquérito é mais uma das formas de investigar, é mais uma das maneiras de investigar. Você pode investigar pelo inquérito, pode investigar direto através de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, pode investigar, por exemplo, direto através do Ministério Público, é a investigação direta pelo MP. Você tem várias formas de investigar. O inquérito é apenas mais uma das formas de se obter materialidade e autoria. Apenas mais uma das formas de se investigar. Então vamos lá, o inquérito é essencial para que eu possa processar alguém? Eu tenho que ter um inquérito para poder, num crime de ação pública, o MP oferecer denúncia, ou num crime de ação privada, o querelante oferecer queixa? É essencial? Não. O que eu preciso é provar que existiu o crime e buscar indícios de quem seja o autor. Agora, se eu faço isso por um detetive particular, por uma CPI, por um inquérito, pelo MP diretamente, tanto faz. Então, o inquérito, ele é dispensável ou prescindível. Ele não é essencial ao oferecimento da inicial. Eu não preciso dele. O IP, o inquérito policial, não é essencial ao oferecimento da ação penal. Eu não gosto de falar isso não, para as pessoas não acharem que a polícia não serve para nada. Então estou falando só para você que está me ouvindo, mais ninguém, né? O inquérito não é essencial ao oferecimento da ação penal. A polícia não serve para nada. Você pode investigar por outros meios que não através de um inquérito policial, tá? Então o inquérito policial não é essencial ao oferecimento da ação penal, ou seja, ao oferecimento da denúncia ou da queixa, aquela queixa-crime. Não é essencial, não preciso dele. Mas uma vez instaurado, a coisa fica complicada. Por quê? Porque uma vez instaurado o inquérito, uma vez iniciado, uma vez dado início, aí você não tem o que fazer, porque ele é indisponível e todo mundo embola isso. O que significa falar que é indisponível? Significa falar o seguinte, olha, ele é dispensável, não precisava dele, mas foi instaurado? Foi, então tem que ir até o fim. Depois que ele é instaurado, não dá para você, delegado, arquivar. Tem que ir até o final e mandar para o juiz para que o juiz encaminhe para o MP, no caso de ação pública. Então, a autoridade policial não poderá mandar arquivar o inquérito. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. Tá legal? Tem outras características, tá? Essas são as duas principais, mas ele também é sigiloso, desde que você lembre que, embora sigiloso, o advogado do investigado tem acesso amplo ao que está documentado, é a súmula vinculante 14 do STF. Ele é sigiloso, ninguém tem acesso ao inquérito, a não ser que você seja advogado do cara que está sendo investigado naquele inquérito. Aí você tem acesso amplo ao que estiver documentado no corpo do inquérito. É o texto da súmula vinculante 14 do STF. Mas tirando esse advogado do investigado, as pessoas não têm acesso ao inquérito porque ele é sigiloso, tá? E isso é a base. É claro que tem mais coisa para falar, mas isso é a base. Eu vou te pedir o seguinte, sua prova é domingo, a gente está se aproximando dela. O que eu vou pedir é para as dúvidas, eu vou ver se tem alguma dúvida agora para responder, mas eventualmente dúvidas adicionais que você tem, porque vai surgir, você vai continuar estudando, vai surgir alguma coisa nova, eu vou pedir para você me procurar lá no Facebook, na minha fanpage. Qual é a minha fanpage? Fanpage. É Professor Leonardo Galardo. Você manda para a fanpage do curso, mas pode me procurar direto também, que aí chega no meu celular, eu vejo rapidinho. Professor Leonardo Galardo com L só.
manda lá, dá uma curtida, manda a dúvida, que eu já te respondo na hora, para a gente continuar em contato até a hora, instante inicial em que você está subindo a escada, desligando o celular, jogando para outra pessoa, entregando para alguém da família, até o último instante a gente vai trabalhar essas dúvidas lá pela fanpage Professor Leonardo Galardo. Mas vamos ver o que tem agora para a gente poder encerrar? Nenhuma? Tudo tranquilo? Galera, é isso então. Basicamente, infelizmente, a gente não tem como ficar falando aqui por várias horas, mas isso já é uma base para você lembrar do que você viu comigo ao longo desses encontros que a gente teve. Te desejo boa sorte, sucesso, boa prova e estou te aguardando na rede social. Me abandona não, vamos junto até domingo para você gabaritar o processo penal e garantir a segunda fase. Um abraço e até mais. Tchau.